Fala aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Thiago e seguinte, você tá no DotSprint e hoje eu trouxe uma coisa que acabou de chegar. Uhul! Linda, maravilhosa! Tô feliz. Chegou aqui em casa. Tive que fazer essa compra urgente porque a antiga placa tava caindo. Tão velha, né? Então precisava... Cachorro maldito. Precisava trocar a placa. Então... arruma daqui, arruma dali, ajusta aqui e tal. Bom, vai rolar a vinheta e vocês vão entender o que está acontecendo. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Vai rolar a vinheta. Vai ser um vídeo bem mais longo do que o tradicional. Mas pelo menos vai ficar aí uma historinha aí bacana de como essa placa chegou aqui e o porquê dela estar sendo trocada. Falou? Hoje eu gostei, correio passou, mostrou, chegou coisa aqui pra você. Eu fui lá na portaria e beleza, tá aqui, embalagemzinha, já tirei aqui as referências, óbvio, porque não faz sentido ficar com elas pra mostrar num vídeo que vai pra internet. Porém, tá aqui, eu já sei exatamente o que é isto. Já tirei a primeira parte da embalagem, agora eu tava vendo a segunda parte, os caras são bem cuidadosos, e aí quando abre, legal! Finalmente, comigo, a minha nova GTX 1660 6GB, isso vai dar um upgrade legal no meu computador. E tipo assim, vou continuar vendo esse unboxing aqui. Eu tava crente que tava fazendo vídeo, aí no final ficou essa coisa aqui. Eu tava abrindo e tava na parte de fotos. Legal. Então coloca tudo de volta na caixa. Já tava aberto, já abri, já viu qual é o conteúdo, beleza. Não tem os cabos que eu achei que poderiam vir, mas veio a plaquinha certinha. Tá aqui, pequena, como eu já abri, óbvio, tá sem o lacre ali atrás, mas estava fechadinho, bonitinho. Bacana. E aqui no fundo, manuais da Asus. E, bom, é isso aí. Mais tarde eu vou colocar no computador para fazer um testezinho bacaninha, tá? Para uma placa relativamente pequena, fisicamente falando. Tem até bastante coisa. Tá aqui, ó, saída DP, saída HDMI, saída aqui de DVI, bacana, legal. A entradinha ali, PCI Express. Tem aqui, olha só, são só 8 pinos. Consome pouco, beleza. Para quem tem uma placa mãe como a minha, que já usou uma LGA 2011, tá, que é bem antiga, e agora que eu estou fazendo a troca dessa placa, e aí eu já estou usando uma LGA mais recente, então tá bom, tá de boa. Valeu, compra boa, tá? Explicando a situação. Falei no vídeo anterior, um pouco mais cedo, que eu tive um processador de socket LGA 2011. Isso, se a memória não me falha, foi terceira geração do i, tá? Intel i, Core i, e era um i7. E naquela época eu peguei uma placa-mãe que me desse 2 entradas de vídeo de cartão, no caso da placa de vídeo, né? E aí na época eu tava mais ou menos ali na geração 5, geração 7 da GTX, então eu peguei uma 550. Eu não consegui nem uma 550 Ti ou uma OC, acho que a OC não havia na época, mas a Ti já estava sendo feita. Estava muito próximo, só que o custo-benefício não valia, então eu comprei duas 550 para fazer uma equivalente a 550 mais top de linha que havia, e eu não achava aqui no Brasil, eu já estava na linha 7 indo para a linha 9, até porque a linha 6 e a linha 8 foi feita especificamente para laptop. Então, tá bom, beleza, só que na época eu estava trabalhando com programas que usavam muito o processamento em CUDA Core, que é uma tecnologia específica da NVIDIA, e até os programas chegarem compatíveis com a OpenGL demorou. E aí a OpenGL melhorou pra caramba. As placas da ATI Radeon também melhoraram bastante no meio do caminho. E hoje elas estão bem compatíveis, tá? Tá pau a pau as duas empresas. Mas a questão não é hoje, a questão é lá na época. Então, comprei o processador, comprei o computador, na época, acho que era 2012, 2013, se eu não estou errado.
E aí, bom, troquei de máquina, fui para a seguinte e fiquei usando durante alguns anos dupla VGA. Só que uma delas queimou. Legal, me dei mal. E tive que usar uma durante algum tempo. Depois dela, eu troquei para uma usada 770 Ti OC também, eu acho que foi da Gigabyte, que eu comprei usada de um amigo meu também, Thiago, da faculdade. Ele me mandou e tal, testei, fiz todos os testes, falou, valeu, vou te pagar aí, paguei tudo bonitinho. E valeu a pena porque foi um custo-benefício muito bom. E aí até que alguns dias atrás, tem algumas semanas, não muito, o monitor começou a dar problema e eu achando que era a placa de vídeo. Só que como estava dando o mesmo problema em vários dispositivos diferentes dentro, usando no mesmo monitor, eu já vi que, opa, peraí, não é problema da placa. É problema do monitor mesmo. Então seria mais lógico trocar a placa ou o monitor. Realmente seria o monitor. Mas eu tenho equipamento que só funciona em monitores antigos, não nos novos. Então é preferível trocar primeiro a placa, quando der eu mudo o monitor. Então tá bom, pelo menos por enquanto ele está funcionando, tô de boa, tô convivendo aqui com o meu Samsung um T220M não é nem 1080, ele é 1050, ele é um pouquinho menor da geração 1080, mas funciona muito bem, 30 frames por segundo e tal. E aí começa uma coisa bem legal, que é onde entra esse vídeo, literalmente. A 770, ela roda tudo que eu preciso, mas o desempenho dela para cima, para 1080 ou mais, 1920 por 1080, ela não é boa. Tá? Isso quem faz é a geração 900. E eu realmente estava procurando a 960, 980 algum tempo atrás, só que não tem disponível. Nem usada tá barata. Se encontrar, né? Ou seja, não tem. Não tá barata. Usada, pô, então parte para a geração 1000, né? A geração 10, GTX 9, GTX 10, algo natural. Tudo bem. Só que não foi o que eu achei. E aí, pô, entre a 960, 980 e uma 1050, 1060, pô, fica na 960 que o desempenho dela é um pouco maior, um pouco melhor do que o iniciozinho da geração 10, que é a 1050, 1060. Mas a 980 ainda consegue ser um pouco melhor do que a 1060. O real ganho de qualidade foi na 1080, porque ela, pô, estipulou tudo que seria depois dali, né? Aí tá bom. Então foi a 1080, top de linha e tal, que não sei o que, houve pequenas atualizações, saiu a TI, saiu a OC e tal, super, com algum ganho de desempenho, mas nada muito grande. E melhorando a tecnologia, a Nvidia e a AMD estavam correndo atrás já de novas placas, novas coisas, isso é muito legal. Só que chegou num ponto que, cara, tem que lançar a nova geração. E aí a Nvidia foi e lançou a série RTX 2050 e 2060. Hoje você encontra muito bem uma 2050, 2060, 2080. Só que elas estão bizarramente caras. R$5.000 por uma placa de vídeo, gente, isso é o preço de um computador. E mesmo com o dólar a R$5, não custa isso, sabe? Tá muito bizarro. E aí entra uma situação da época que é importante ressaltar. Teve a criptomoeda, o boom da criptomoeda, todo mundo querendo ganhar dinheiro com criptomoeda, fizeram aquelas fábricas de celulares, aquelas bando de coisas junto de um celular, organizando tudo e fazendo criptomoeda por celular. Pô, foi meio bizarra essa época. E desde então, placa de vídeo começou a subir de preço bizarramente. E não parou, literalmente isso, não parou de subir. Só que o meu computador já vinha de 2012, 2013 capengando, já estava caindo, já estava ficando velho, eu já tinha perdido pelo menos os 2 slots de RAM, então poderia trabalhar com acho que 32 GB de RAM, eu só estava trabalhando com 8, aí perdi um pente de memória, pô, baixou para 4, caraca, foi no azar. Mas dava conta, lento, mas dava conta do trabalho. E aí até que ano passado, 2019.2, eu fui, como eu falei em outro vídeo, eu fui para Goiânia, fiquei meio ano em Goiânia e voltei. Fiz uma grana lá, montei o computador aqui. E aí foi no carnaval de 2020 que eu montei o computador, só que eu já estava vendo o valor das placas. Tá, beleza, tá caro, eu ainda tenho uma 770 aqui que funciona, vou deixar para trocar mais à frente. E realmente, um ano e pouquinho depois veio a troca. Mas a questão não é essa, a questão é que, cara, tipo assim, foi a carnaval desse ano, 2021, a placa tava 2K, 2.100.
Eu comprei agora de São Paulo com 2.900, tá bizarramente caro. E tipo assim, tanto o Tecnoart quanto o MW Informática, que são 2 canais importantes aí que existem, que falam de hardware o tempo todo, estão batendo nessa tecla o tempo todo. E os 2 têm pelo menos 1 milhão de pessoas vendo aqueles vídeos, sabe? Eu sou um deles em cada um deles. E vejo que realmente bate a informação. Não tá compatível, tá muito bizarro. Fica aí a declaração de, ó, tá caro, tá ruim, tá péssimo. Se quando o dólar baixar, se baixar, a gente torce para baixar, né? Porque se cair para 5, 4,50, R$4, que é o que a gente torce, o poder de compra volta, e isso é muito bom para a economia em geral. Como a gente está vivendo numa crise financeira, crise de emprego, crise de pandemia, uma série de crises juntas, tipo assim, o que tá ruim fica pior, se pode piorar, a gente vai deixar pior ainda. Então é meio que tá acontecendo. Então, nós, meros mortais, classe média, estamos sofrendo as consequências disso. Então, bom, essa é a realidade. A gente está pagando coisas muito mais caras do que deveria. Então, o que nós temos na prática é muita pesquisa e também um certo quê de sorte para comprar alguma coisa com um preço aceitável. Realmente descobri uma coisa muito curiosa que eu não esperava. Mesmo que eu tenha 6 GB de RAM na placa de vídeo, o desempenho dela com relação ao render que eu usei como teste, hoje de manhã eu fiz um render na 770, beleza, filmei ali, deu 4 minutos, 5 minutos de render no programa que eu estava usando, que por um acaso, se quiser saber, é o open source, o Shotcut, e já tinha feito vídeo, acho que já até publiquei no canal o vídeo desse vídeo que eu estou falando. Mas a questão não é essa, a questão é que demorou 4h40 para ficar pronto o render. E quando eu coloquei a nova, a 1660, deu praticamente o mesmo tempo. Então o que me deixou surpreso foi, peraí, por que deu o mesmo tempo em 2 placas, uma 3 vezes mais potente do que a outra? E aí eu fui analisar outras coisas. E aí veio, a saída em si não foi melhorado, o que foi melhorado foi a parte interna, ou seja, o meio do caminho. A resolução ficou melhor, a quantidade de frames que a placa processa é maior, mesmo que o meu monitor esteja limitado a um determinado número de frames, o processador está mais alto, a placa está mais alta, então isso deixa mais fluido. A fluidez na questão de edição, na questão de jogos mesmo, eu estava jogando o primeiro The Witcher, que eu ainda não zerei, então bom, tá aí, pelo menos eu posso usar aí no top de linha, sabe? E poderia até, se tivesse um monitor um pouquinho maior, poderia colocar até um pouco melhor. E isso até vai, mas eu sei do limite do jogo. Então, um jogo de 2007, falando dele em 2021, ou seja, cerca de 14, 15 anos, tem lá seus limites, sabe? Tem lá seu tempo de vida. Então, nesse ponto, o jogo não melhorou a qualidade, mas melhorou uma coisa muito legal, que foi a fluidez de jogar o jogo. Ele ficou mais estável. Então, acho que o grande ganho não foi só na saída final, foi no meio do caminho entre o que eu estou vendo e o que eu estou trabalhando. Então nesse ponto a placa fez bem, foi boa a troca. Questão ao custo, acho que não, uma 1650 faria isso perfeitamente bem, sendo 50% mais barata. Tá? Só que como eu estou pensando mais à frente, ou seja, daqui a um ano e meio, essa placa está sendo muito mais usada do que hoje, que é a 1660, e quando a RTX, esperemos nós, já está provavelmente na metade desse ano para o final, ou seja, deve sair alguma coisa ou da 3070, 3080 Super, se sair, ou então a Nvidia já vai colocar a 4050, 4060 e provavelmente uma 4070, chegando aí na 4080. E aí fica a minha recomendação, atenção aí, ó, 1660 com valor acima de 2.500 não vale, e a 1650 acima de 1.700, 1.800 não custa não, tá? Mas como a gente sabe, vive numa terra onde o dólar rege, apesar de pagarmos e recebermos em reais, mais de 90% das coisas que a gente consome aqui é regida por dólar, o que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Então fica aí a recomendação. Por um acaso, eu estava fazendo uma consulta ali no Telegram com o pessoal dos programas open source, e uma das pessoas recomendou essa loja, a loja do
do Guerra Digital lá do interior de São Paulo. Eu fiquei surpreso, porque não esperava que eles fossem me atender tão rápido, me dar uma atenção legal pra caramba, muito boa. E um preço relativamente aceitável. Pô, teve desconto, teve PAC. PAC é o sistema mais lento do correio, chegou aqui no prazo, em 5 dias, 7 dias úteis. Nossa, perfeito, sabe? Então, bato palma pro correio, bato palma pra loja, super organizado, fiz o cadastro bonitinho, atualizei, tirei a... se fosse pago com cartão de crédito, seria quase R$500 mais caro, então fui lá, corri atrás do melhor pagamento possível, fiz o pagamento pelo boleto bancário, aceitaram, recebido lá, me confirmaram, já tinha avisado a eles, ó, tô pagando e tal, só esperar chegar, chegou. Eles confirmaram, mandaram, despacharam, o sistema de rastreio do correio funcionou super bem. Até fiquei surpreso de ter recebido a placa hoje. Então, foi bem legal, porque praticamente tudo funcionou. O pessoal reclama aí das preços estarem caros, reclama das coisas não funcionarem, reclama do correio estar uma droga, cara, mas nesse ponto eu acho que não deu esse tipo de problema. Eu não tive gargalos nesse ponto. Então acho que fica aí. A minha recomendação, sim, dê uma olhada na Guerra Digital, vale a pena, que os caras trabalharam direitinho. Dê crédito ao correio, porque estão querendo privatizar e, no entanto, eles fizeram o trabalho deles. Simples. Ou seja, não faz sentido certas coisas, sabe? E aí fica o meu bater de palmas pro correio e o muito obrigado pela sugestão, pela possibilidade de comprar a placa, que hoje vai me suprir bastante as minhas demandas. Falou? Dê uma força aí ao canal. Se gostou do vídeo, dê o like. Se não gostou, comente o porquê de não gostou. Não é o foco. Eu sei que não é o foco do canal, mas pelo menos registrar essas passagens valem a pena, porque vai passar, a história vai continuar, cara. O tempo vai sempre pra frente. Então fica aí o meu registro histórico desse momento. Valeu a pena. Tá aqui, tá funcionando. E tem uma série de registros que ficam aí no meio do caminho. Então, valeu a pena. Até o próximo. Eu odeio buzina. Thank you, Asus. Thank you so much. This was not a cheap VGA card, graphic card. Thanks a lot. Loja que me vendeu foi a Guerra Digital lá de São Paulo. Chegou certinho, no prazo estipulado, 5 dias úteis. Isso feito pelo próprio correio, no sistema PAC. Correio de parabéns também, está fazendo a parte dele. E tá funcionando, sabe? Agora é só chegar lá na máquina nova e na máquina atual, no caso, colocar para funcionar. Falou, até mais. Abrindo espaço para criar uma outra intermediária que poderia ser a 1760, 1780 ou talvez até mesmo uma 1950, 1960, 1980. Como é especulação que eu tô falando, ninguém sabe o que vai acontecer. Nvidia é Nvidia, AMD é AMD, e o que elas querem pro mercado é o que o mercado vai comprar, pronto, acabou. Não importa o que o mercado está querendo, a gente vai ter que consumir o que vier pra gente. Mas abre espaço. Então isso é bom para eles, bom para o mercado que tem outras opções disponíveis.